senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é sobre um dos temas mais tristes e mais sombrios da história de Portugal. Sobre El Rei Dom Sebastião. Quando nasceu chamaram-lhe o Desejado, mas depois o Desejado desapareceu, ninguém sabe onde ele parou. É um mistério e, no fundo, um mistério tortuoso e odioso, todo esse processo de El Rei Dom Sebastião. É isso que eu lhes vou falar e estou a falar isto aqui numa mesa, segundo uma tradição, e uma tradição que há razões para acreditar, foi uma mesa mandada por aqui, pelo próprio Rei Dom Sebastião, no paço onde ele habitava. Estamos a falar em Lisboa, no Palácio de Santos, e ele mandou fazer aqui uma mesa onde, sozinho, os reis comiam sozinhos, foi aqui que ele tomou a sua última refeição antes de embarcar para a África, onde perdeu a vida. Portanto, a última vez que ele jantou em Portugal foi aqui nesta mesa. A mesa, exatamente por isso, foi respeitada como uma recordação preciosa. Ele estava aqui porque daqui via o rio e via a Barra, e ele olhava constantemente o rio, porque durante todo o reinado de Dom Sebastião paira a ameaça de uma invasão de Portugal. Ele vinha, mesmo aqui, enquanto tomava as suas refeições, ele podia olhar a Barra e todo o leito do Tejo. Este palácio que vem à volta é o Palácio de Santos. Chama-se de Santos porque isto é uma colina abrupta que nessa altura ficava mesmo banhada pelas águas do Tejo. O rio chegava ali, praticamente à muralha. Era nesta colina que tinham sido sacrificados e enterrados os 3 primeiros mártires do cristianismo. Bom, como eram mártires, eram santos e portanto, esta colina ficou chamada a Colina de Santos. O rei Dom Afonso Henriques mandou aqui fazer uma ermida, mais ou menos neste sítio, uma ermida em honra desses santos. Depois dessa ermida, os cavaleiros da Ordem de Santiago fizeram aqui uma instalação mais nobre, mais notável, e é essa instalação que se vem a transformar no Palácio de Santos. Esse palácio deu muita volta, viveu aqui o rei Dom Sebastião, por sinal, escapou aqui por um triz, porque ali à volta, Dom Sebastião tinha realmente a obsessão dos preparativos militares. Logo ali à volta tinha um grande armazém de pólvora. Imaginem que em 1576, uns dias depois dele ter partido para ir a Guadalupe visitar o tio Filipe II, ali o armazém da pólvora arrebentou, um pedregulho enorme subiu aos ares e caiu exatamente na sala do trono e veio esmigalhar o trono onde o Dom Sebastião se costumava sentar. Ele não estava lá, claro, estava em Guadalupe, tinha ido pedir a Guadalupe ao rei, ao tio dele, que era irmão da mãe dele, era o irmão dele, Filipe II, tinha-lhe de pedir ajuda para uma grande expedição militar destinada a conquistar o Império de Marrocos e depois de Marrocos a progredir, a avançar sobre o Egito, a destruir o poder do sultão da Turquia e a conseguir que à roda de todo o planeta reinasse a verdadeira religião de Jesus Cristo. Era este sonho planetário que tinha o nosso jovem rei Dom Sebastião. Devo dizer que foi rei aos 3 anos. Ora bem, mas o menino daquela idade foi rei de Portugal. Porquê?
porque o nosso rei Dom João III, que foi um grande rei, realmente Dom João III, só teve 2 filhos. Um foi a infanta Dona Maria, casou com o rei de Espanha, Filipe II, e outro foi o infante Dom João. O infante Dom João casou com uma filha do imperador Carlos V, casou novinho, era fraquito e tal, não aguentou, casou, mas acho, não sei, morreu. Dizem que morreu porque não aguentou o esforço de casamento, acho isso difícil, mas é isso que se diz. De qualquer maneira, casou, morreu meses depois, deixou a mulher grávida. Nessa altura não se sabia se era de menino ou de menina e, portanto, por todo o país, em cada igreja, em cada freguesia, se erguiam preces a Deus para que aquela princesa tivesse um filho varão, porque um filho varão era a única forma de Portugal continuar a ter um rei português. É por isso que Dom Sebastião se chama o rei desejado. Desejado. Todo o país o desejou. Esconderam da princesa Dona Joana que o marido tinha morrido, ela nunca o soube. O menino nasceu e realmente era um varão, puseram-lhe o nome de Sebastião, mas entretanto, é claro, o rei era o avô, era Dom João III. O rei esperava ainda poder viver até que a criança tivesse juízo, mas não. Dom João III morre quando o menino tem 3 anos. 3 anos. E é com 3 anos que Dom Sebastião começa a ser rei de Portugal. Bom, é claro que com 3 aninhos ninguém pode reinar. Portanto, ele era o rei, mas havia uma regente, que era a avó, a viúva do rei Dom João III, que era a rainha Dona Catarina. Bom, ela foi regente durante alguns anos, depois aborreceu-se, foi substituída por um tio-avô, que era o cardeal Dom Henrique. Esse tempo da regência é um tempo sereno, um tempo sem guerras, um tempo de governação prudente, em que o país foi seguindo, sem grandes novidades, o seu rumo, até que, em 1568, Dom Sebastião atinge a idade de 14 anos. Considerava-se então que 14 anos já era o bastante para poder exercer o poder. Em 20 de janeiro de 1568, no Paço dos Estaus, no Rossio, inicia-se o reinado do rei Dom Sebastião. Há uma lenda que eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas todos os cronistas a contam. Dizem que um dos professores de Dom Sebastião, o grande matemático Pedro Nunes, que também acreditava na astrologia, veio aflito e disse: não, hoje, 20 de janeiro, não pode começar. Todos os astros dizem que um reinado começado neste dia nasce sob estrelas infelizes. Vai ser um reinado curto e vai acabar tragicamente. Bom, mas nessa altura havia quem acreditasse nos astros e quem acreditasse também que tudo isso era uma fantasia, uma disparatada, e portanto disseram não, está marcado, os preparativos são feitos, e começa em 1568 o reinado pessoal de El Rei Dom Sebastião. É um reinado que vai durar 10 anos, vai de 68 a 78. Foram 10 anos de contínua decadência. Foram 10 trágicos anos na história de Portugal. Estou a recordar isso aqui junto da mesa onde ele comeu o seu último jantar, num palácio que hoje é a Embaixada de França. Vamos entrar e eu não queria fazê-lo sem primeiro agradecer ao senhor embaixador de França, o senhor Patrick Gautrat,
ter-me permitido que eu venha mostrar o que foi um dos mais insignes palácios de Lisboa, residência de El-Rei Dom Sebastião durante muitas vezes, depois Palácio dos Lencastres, e que só não caiu na triste e abandonada ruína dos palácios lisboetas, porque foi adquirido pela Embaixada da França, que o conserva com uma beleza, com uma perfeição, como porventura nem seriam os palácios de Lisboa do seu tempo. De qualquer maneira, devemos à França e aos seus embaixadores que mantenham neste estado o mais lindo palácio ligado à época de Dom Sebastião. Onde o rei Dom Sebastião se refugiava muitas vezes para orar. Esse oratório é esta capela. É claro, tem o aspecto que lhe foi dado pelos novos proprietários no século XVII, mas é um tesouro de pintura. Estão nas paredes e nos tetos perto de 50 telas da melhor pintura portuguesa do século XVII. O rei vinha aqui muitas vezes, há até uma história. Uma vez deu aí uma festa e andava uma dama, uma jovem muito bonita, a servir, e o rei estava a falar e um pouco desprevenido tocou, imaginem, com o cotovelo num seio da jovem. A jovem tinha uns seios realmente salientes e o rei considerou isso um pecado tão grande, que veio para aqui, joelhou-se aqui e esteve aqui 2 dias a pedir perdão a Deus por esse grande pecado. Bom, esse é um dos aspectos dramáticos do reinado de Dom Sebastião. Dom Sebastião era o último rebento, realmente, das dinastias reinantes em Portugal, e ele não podia ter filhos. Ele não gostava de mulheres. Dizem todos os cronistas que quando uma dama lhe falava, ele punha os olhos no chão e falava com ela assim, a olhar o chão, como se ela fosse a mãe, como se fosse o próprio demónio que estivesse na frente dele. Ele achava que as mulheres eram um demónio. E diz outro, um embaixador de Espanha, numa carta para o rei, que a ele falar-lhe em casamento era como falar-lhe na morte. Bom, ora, isto é realmente muito grave, porque se ele não tivesse filhos, acabava a monarquia em Portugal. E o país vivia preocupado com isso. Eu estou agora aqui, nesta igreja, onde ele tantas vezes esteve, liga-se ali com uma sacristia que também é uma surpresa. Uma sacristia que tem logo à entrada um azulejo muito bonito que representa o anjo do silêncio. Um anjo a dizer, ninguém diga nada, não diga nada. Eu não sei que silêncio é que ele nos está a recomendar. Não sei se me está a pedir, não diga lá essas coisas do rei, porque ele mantinha um grande segredo. E havia negociações para o casamento do rei, embora ele soubesse perfeitamente nunca se podia casar. Portanto, sigilo. Durante estes 10 anos, 1568 a 1578, só acontecem 2 coisas verdadeiramente importantes. Uma é que, o rei não tem nada com isso, aliás, no ano de 1572, um poeta que tinha andado desterrado pelas Índias, publica o que viria a ser o mais famoso de todos os livros portugueses, Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Este poema é consagrado ao rei Dom Sebastião, inteiramente,
começa por falar no rei Dom Sebastião e acaba a falar no rei Dom Sebastião. Estou-lhes a mostrar uma edição rara, num exemplar numerado, que me foi oferecido pela proprietária. Reparem nisto, a forma como o nosso Luís de Camões é um escudeiro à procura de emprego, como ele fala neste jovem rei. Diz assim: e vós, ó bem-nascida segurança da lusitana antiga liberdade. Isto quer dizer, única garantia da nossa independência. E não menos certíssima esperança de aumento da pequena cristandade. Isto quer dizer, este jovem rei vai conquistar os reinos dos mouros. Vós, ó novo temor da mauralança, maravilha fatal da nossa idade. Daquele menino, todos os exércitos mouros têm medo. E o menino é a maravilha fatal, quer dizer, a grande maravilha do mundo em que vivemos. Dada ao mundo por Deus, que todo o mande, para do mundo a Deus dar parte grande. Quer dizer, Deus fez nascer aquele menino, deu-o ao mundo, para que aquele menino dê a Deus uma grande parte do mundo. Portanto, este menino nasceu para conquistar para a religião de Cristo praticamente todo o planeta. O canto 10º termina outra vez com uma dedicatória comovidíssima àquele jovem rei. É aí que Camões diz: mas eu que falo humilde, baixo e rudo, de vós não conhecido nem sonhado. E ainda há quem diga que Camões era fidalgo. Vejam lá depois dele dizer isto: eu que falo baixo e rudo, de vós não conhecido nem sonhado. Da boca dos humildes sei contudo que o louvor sai às vezes acabado. Não me falta na vida honesto estudo, com longa experiência misturado, nem engenho que aqui vereis presente, coisas que juntas se acham raramente. Reparem que o estudo de que Camões fala é um estudo na vida. Ele é um autodidata. A escola única que frequentou é a escola da vida. E depois diz: para servir-vos, braço às armas feito, para cantar-vos, mente às musas dada. Só me falece ser de vós aceito, de quem virtude deve ser prezada. Se isto o céu concede, e o vosso peito digna empresa tomar de ser cantada, como a presaga mente vaticina, olhando a vossa inclinação visida, ou fazendo mais que há de Medusa, à vista vossa, tema o Monte Atlante, ou rompendo os campos de Amperusa, os muros de Marrocos e Tordante, a minha já estimada e lesa musa, fico que em todo o mundo de vós cante, de sorte que Alexandre em vós se veja, sem a dita de Aquiles ter inveja. Reparem que os Lusíadas são publicados em 1572, portanto tinha o jovem rei 18 anos. E é um incitamento claro a que ele faça a guerra da África, porque Marrocos, o reino de Ampelusa, que é todo o norte da África, vão tremer à sua vista. E então ele, Camões, vai cantar uma epopeia enorme, e o nosso Dom Sebastião não terá que ter inveja do herói Aquiles. O Aquiles, que é o grande figura dos poemas homéricos. Devo dizer-lhes que não é só Camões quem faz esse apelo patético ao rei Dom Sebastião.
António Ferreira diz a mesma coisa. Diogo Bernardes diz a mesma coisa. Todos os poetas do tempo dizem a mesma coisa. Ergue-se uma espécie de coro nacional, incitando o rei a lançar-se na gigantesca aventura da conquista do Império de Marrocos. É certo que os estadistas mais prudentes, ao partido da antiga regente, a rainha Dona Catarina, que diz não, Marrocos é uma loucura, é um suicídio, ao partido do antigo regente, também infante cardeal Dom Henrique, que diz não, ir a Marrocos sem ter filhos, isso é comprometer o destino nacional. Bom, mas o jovem, há sempre um coro de pessoas menores, eles às vezes são velhos, mas eu chamo-lhe garotos, há um bando de garotos, à volta de quem manda, a dar palmas, a dizer está muito bem, assim é que é, o senhor é um gênio, o senhor não imagina. É um grupo de jovens que querem ser protegidos do rei, querem atingir altos lugares e por isso dão apoio caloroso a todos os seus sonhos. Mesmo esse sonho insensato, que era a conquista do Império Marroquino. O pretexto surgiu no ano de 1576, nesse ano morreu o xerife de Marrocos e sucedeu-lhe no trono um filho de uma escrava negra, que era o Moulay Mahamed. Mas um irmão do xerife morto, que é o Moulay Abdelik, disputou o trono e disse não, quem deve suceder sou eu. Envolveram-se, realmente o Abdelik tinha mais partidários e apoderou-se do governo. O xerife deposto pede a ajuda militar do rei de Portugal e Dom Sebastião julga que é um excelente ensejo, a pretexto de defender o xerife deposto, vai invadir Marrocos com um grande exército. Pede a ajuda do tio, Filipe II de Espanha. O tio promete-lhe dar 5.000 bons combatentes, bem armados, desde que a invasão de Marrocos se dê durante o ano de 77. Mas aí começa o fracasso. Dom Sebastião não consegue organizar as coisas dentro desse prazo. Portanto, Filipe não cumpriu a sua promessa, porque de facto era só até o ano de 77. Há grandes dificuldades em recrutar um exército. Conseguem juntar-se 12.000 combatentes, que na sua grande maioria são camponeses sem qualquer experiência militar, que nunca tinham pegado numa arma. Cerca de 800 navios saem do Tejo nos meados de julho de 78, depois vão desembarcar o exército em Arzila. Toda a gente julga que é para conquistar o porto de Larache, porque esse era o argumento do Dom Sebastião. Larache, em poder do xerife, é um perigo, porque eles aí podem embarcar e vir reconquistar a península. Mas não, eles não vão por terra. Quando estão perto de Larache, em vez de irem conquistar Larache, internam-se no sertão, fazem uma caminhada muito penosa durante 3 dias em agosto, é os dias 1, 2, 3 de agosto, esgotados, já sem água para beber, já quase sem alimentos, encontram por fim o exército do xerife. Era um exército enorme, ele tinha tido tempo para reunir dezenas de milhares de homens, que formam em meia lua, ameaçando cercar e estrangular os soldados portugueses que vão exaustos. E aí o rei fica tomado de um assombro, fica sem decidir, nem manda atacar, nada, fica ali, talvez esperasse o milagre naquele momento, talvez estivesse a fazer alguma oração, não se sabe o que é. Sabe-se que não deu ordem, nada fez, o combate desencadeia-se um pouco à toa e, em breve trecho, os nossos vêm-se envolvidos pela imensidade dos cavaleiros mouriscos, são perseguidos
e aquilo é realmente um desastre completo. É a maior tragédia militar da história portuguesa. Do Exército Nacional, que eram perto de 15 mil homens, um grande número morreu, todos os que não morreram foram aprisionados. O rei não se sabe, porque ninguém viu o que aconteceu. É claro, depois escreveram-se muitas coisas, que ele esperou o cavalo e quando viu aquele perigo lançou-se como um louco sobre os mouros e que o morreu a matar. Bom, mas há também quem diga o contrário, e há um cronista que merece confiança, que é o Fernando Góis de Loureiro, que depois foi aqui abade de São Martinho de Soalhães, que publicou um livro sobre os reis de Portugal, em que conta uma versão muito mais triste. É que Dom Sebastião, quando vê a batalha iminente e perdida, cavalga a fugir do campo de batalha, mas é surpreendido por dois bandos de mouros que caem sobre ele, cada um quer apoderar-se dele e na disputa matam-no. Matam-no, despojam-no de tudo quanto ele tem, deixam o cadáver nu e para não ser reconhecido o cadáver, porque evidentemente matar o rei de Portugal em vez de o entregar ao xerife era um crime, portanto eles, para que isso não fosse reconhecido, tentaram feri-lo de todas as maneiras para não ser reconhecido depois de morto. Eu não sei qual é a verdade, nem nunca ninguém a soube. Ninguém viu morrer o rei. Isso originou a lenda de que ele havia de voltar. Durante anos e anos, os portugueses, ansiosos, esperaram que El Rei voltasse. Porque esse desastre, é claro, de Alcácer Quibir, morre o rei, não tem filhos. Portanto, não há descendentes portugueses. Sucede o tio dele, o velho cardeal Dom Henrique, que já teve pouco mais tempo de vida, e ao morrer, sucede-lhe o herdeiro realmente mais qualificado, que era Filipe II de Espanha. Sucede-se realmente todo o período filipino, depois vem a restauração, mas realmente o século de ouro da história de Portugal tinha definitivamente passado. Por isso, os portugueses sonhavam com o regresso um dia, talvez El Rei voltasse ainda hoje. Há quem continua a acreditar que Dom Sebastião pode chegar. É uma forma de esperar que venha de longe o remédio que nos possa salvar. Ainda há muita gente que não entenda que o Dom Sebastião são as mãos, são a cabeça com que trabalhamos. E se aí não houver caminho, não há salvação possível.
eu tenho recebido muita correspondência dos senhores telespectadores e queria pedir-lhes desculpa por não responder. Não o faço por absoluta falta de tempo, podem crer. São muitas cartas, a maioria são cartas de simpatia e não podem imaginar como é agradável receber cartas como essas, em que me dizem que os meus filhos e os meus pais, todos juntos, diante do ecrã. Para mim isso é uma grande compensação. E a maioria é dizer bem, graças a Deus. É claro que também há muitas cartas do tipo: mas o senhor ainda não falou disto, o senhor ainda não veio à minha terra, o senhor esteve no castelo e não falou da Alfama, então e a porta do Martim Muniz? Esse tipo de coisas que faltou dizer também é muito, mas já viram como é que eu posso falar de tudo? Bom, e há realmente cartas a recomendar temas que mostram um vivo interesse das pessoas. Um desses temas é Dom Sebastião. Já é a quarta ou a quinta carta que eu recebo em que dizem: então, e quando é que nos diz o que pensa do Dom Sebastião? Ainda há poucos dias, aqui no Palácio da Vila de Sintra, um funcionário perguntava-me: o senhor acredita que realmente Camões tenha estado aqui a ler os Lusíadas a El-Rei Dom Sebastião? Bom, essa é uma das imagens românticas mais conhecidas. Dom Sebastião estava aqui, este é o seu trono, e Camões, com os Lusíadas do regaço, ia lendo as armas e os barões assinalados, cada ocidental praia. Bom, e o Dom Sebastião, imerso nos seus sonhos, ouvia aquelas estrofes. Bom, uma coisa é certa: este lugar é um lugar da época, é até anterior a Dom Sebastião. É certo que aqui se sentaria El-Rei, e aqui neste banco corrido as pessoas mais importantes da corte. Era essa realmente a etiqueta. Aqui deve ter estado sentado junto do rei o cardeal Dom Henrique, aqui estiveram os câmaras omnipotentes, aqui esteve o Duque de Bragança, as grandes figuras estariam aqui. Agora, que o Camões tenha entrado e tenha estado aqui a ler os Lusíadas, essa é uma das poucas coisas que a gente pode garantir que não aconteceram. E não aconteceram primeiro por uma razão geral. O Dom Sebastião não recebia as pessoas, ele não recebia ninguém. Era um homem arisco, azedo, distante, soberbo, nunca teve simpatia popular. Ele não recebia mesmo os grandes fidalgos, tratava-os brutalmente. E como é que ia receber o pobre Camões? Aliás, o Camões, no fim dos Lusíadas, tem uma estrofe em que fala, dirige-se ao Dom Sebastião e diz-lhe exatamente isto: mas quem sou eu que falo, humilde, baixo e rudo, de vós não conhecido nem sonhado? Da boca dos humildes sei, contudo, que o louvor sai às vezes acabado. Ora, é evidente, se o rei nem sonhava que ele existisse, como é que havia de estar aqui a ler os Lusíadas? Mas há outra razão ainda mais decisiva. É que se Luís de Camões tem lido aqui os Lusíadas a Dom Sebastião, o resultado é que Dom Sebastião mandava queimar os Lusíadas e o Camões estava com muita sorte se não mandasse também queimar a ele. Podem ter a certeza disso.
A época da publicação dos Lusíadas coincide com uma grande tensão política. Dom Sebastião tinha subido há pouco tempo ao trono, era novo no ofício e o poder estava nas mãos de dois homens fortes, os irmãos Câmaras, Luís Gonçalves da Câmara e o Martim Gonçalves. Um era o confessor do rei e o outro o escrivão da puridade. E entre um e outro eles embaiavam o rei, não deixavam ninguém aproximar-se e dizia-se muito mal dos Câmaras. Ora bem, os Lusíadas trazem ataques aos Câmaras. No final do canto sétimo, Camões tem um desabafo de amargura e diz que não vai cantar esses ministros ambiciosos, não vai cantar quem antepuser o seu próprio interesse ao interesse geral, ou nenhum ambicioso que quisesse subir a grandes cargos cantarei, só por poder, com torpes exercícios, usar mais largamente dos seus vícios, nem nenhum que use do seu poder bastante para servir a seu desejo feio e que por comprazer ao vulguirante se mude em mais figuras que proteio, nem camenas minhas, também cuideis que cante quem com hábito honesto e grave, como os Câmaras, que eram jesuítas, andavam com hábito honesto e grave, veio para contentar o rei no ofício novo, a despir e a roubar o próprio povo. Nem quem acha que é justo e que é direito guardar-se a lei do rei severamente e não acha que é justo e bom respeito pagar o suor da servil gente. Tudo isto eram acusações diretas aos validos do rei. Houve gente que, por menos do que isto, foi parar às galés. É evidente que isto não podia ser lido diante de um rei como aqueles. Um rei severo, um rei que, às vezes, por coisas de nada, mandava... Olhem uma vez, vou-lhes contar isto para verem que tipo de pessoa era o Dom Sebastião. No Arraial Militar, em Arzila, nas vestas de Alcácer Quibir, um boi saiu lá do seu curro e veio para o acampamento dos soldados. O burro vinha fugido e um rapaz, um soldado, valente, um homem de forças, fez daquilo uma tourada. E era um voluntário que se tinha alistado com mais dois irmãos. Fez uma tourada e, com uma sorte, tirou a espada e jarreteou as pernas do boi. O rei disse, enforquem-no. Mas enforcar, ficaram assim, enforquem-no. Bom, o mestre do campo, que era um grande fidalgo, mandou guardar o rapaz, escondeu, entretanto pediu ao dono do boi, era o Duque de Barcelos, Vossa Alteza perdoou lá o rapaz, o boi é meu, não me importa, o rapaz divertiu-se, o rapaz é um belíssimo soldado, enforquem-no. Bom, na manhã seguinte veio o mestre do campo dizer ao rei, então aquele rapazola ontem da tourada, é? E o rei diz-lhe para ele, que era dos maiores fidalgos do país, ainda não enforcaste, cuidado, que eu vou enforcar-te com ele. Dom Sebastião era assim. Por detrás das lendas há quase sempre algum facto. E neste caso, por detrás da lenda ali do Camões a ler os Lusíadas ao Dom Sebastião, há um facto. É que, de facto, os Lusíadas são consagrados a El Rei Dom Sebastião. Estas estrofes em que ele se dirige ao rei, ofertando-lhe o poema, são até estrofes que hoje nos impressionam. Chega a dizer-lhe isto, e vós, ó novo temor da mauralança,
maravilha fatal da nossa idade. Imaginem, coitado do rapazito, hein? Maravilha fatal da nossa idade. E no final dos Lusíadas, pouca gente repara, a última estrofe dos Lusíadas diz nem mais nem menos do que isto, que as montanhas do Atlas vão estremecer só com a vista do rei. As montanhas do Atlas são o Monte Atlante, e diz que vão tremer quando virem o rei. É claro, era um ambiente de adulação. Eu vou-lhes contar mais um episódio que mostra bem até que extremo isso chegava. Um dia, Dom Sebastião, em África, cavalgava atrás dos mouros. Cavalgava ele e ao lado dele um fidelíssimo servidor, que era o Cristóvão de Távora, o melhor amigo dele. Bom, acho que o cavalo do Cristóvão de Távora seria mais ligeiro, porque avançou um pouco em relação ao cavalo do rei. E Dom Sebastião pega no conto da lança e dá uma valente paulada na cabeça do fidalgo. O fidalgo para, apeia-se, põe-se de joelhos e beijou a mão do rei. Foi neste ambiente servil de adulação coletiva que Dom Sebastião foi criado. E foi assim que nasceu o sonho trágico de Alcácer Quibir. Esse projeto de um império aqui em Marrocos não era propriamente um projeto do rei, já existia. Havia muita gente que entendia que era muito mais prático, muito mais rentável um impériozinho aqui ao pé da porta do que lá aquele império asiático do outro lado do mundo, onde era difícil de chegar e que estava a dar prejuízos cada vez mais insuportáveis. Portanto, a ideia do Império de Marrocos era uma ideia existente. Agora, no que ninguém pensava era naquele disparate do rei, antes de casar, sem filhos, sem herdeiros para o trono de Portugal, pôr-se à frente de uma expedição mal organizada, meter-se temerariamente pelo deserto dentro, com milhares de homens com as suas pesadas armaduras. Isto era em agosto, uma temperatura de mais de 40 graus à sombra, sem água, os homens com fome, diz um cronista, pareciam reses a caminho do matadouro. Bom, viu-se envolver por um exército muito superior. O resultado foi que o exército português foi completamente aniquilado. Parece que eram cerca de 20 mil homens. Desses 20 mil pode ter morrido metade e a outra metade foi aprisionada. E o rei? O rei não sei. Todos os fidalgos que voltaram, então o rei? O rei não vi, ninguém viu. Ora, os senhores telespectadores pensem nisto. Alcácer Quibir é uma vasta planície, não tem árvores, não tem colinas, não tem penedos. Toda a gente vê toda a gente. O rei ia rodeado dos seus mais leais cavaleiros, com uma rutilante armadura nova, toda tauxiada a ouro, com o estandarte real, e ninguém viu morrer o rei. Bom, é claro, a explicação é outra. Havia no século XVI esta mentalidade. Era uma desonra ver morrer o rei e não morrer antes dele, não dar a vida por ele, rei. Portanto, se um fidalgo dissesse, eu vi, veio um mouro e matou e eu estava lá, não, ninguém viu, mas toda a gente tinha a certeza de que ele já não voltava. A batalha foi a 4 de agosto e na manhã do dia seguinte apareceu um rapaz, também se chamava Sebastião,
era de Rezende, e era empregado lá do Paço. E foi dizer ao xerife que ele sim tinha visto o rei, mas já morto. Tinha-o visto lá, deitado, morto e nu. O xerife mandou-o lá ir com vários mouros, e lá estava o rei, diz ele que era o rei, era um corpo jovem, estava inchado, coberto de sangue e de terra, e estava desfigurado por ferimentos atrozes. Quem quer que era, tinha-se defendido como um leão. Bom, pegaram no corpo, deitaram-no em cima de uma mulda, amarraram-lhe com umas cordas os braços para não espantarem a besta, e lá o levaram-no até aos fidalgos portugueses, que fizeram um grande escarcéu, mas aqui começam as coisas estranhas. Diz que lhe vestiram umas ceroulas que por ali andavam abandonadas e o deitaram numa esteira. Eu não acredito que os fidalgos portugueses tivessem feito ao rei essa afronta. Vesti-lo só com uma roupa abandonada ali por desprezo. A noite caiu, estava um calor abrasador, e durante a noite o cheiro do cadáver tornava-se cada vez mais insuportável, e a certa altura eles puxam a esteira e levam-no para fora da tenda. Foi assim a última velada del Rei Dom Sebastião. Era o rei, não era? Nunca ninguém o soube. Depois levaram o cadáver para uma casa de um alcaide, onde o meteram numa cova, uma sepultura provisória que eles marcaram com os tijolos. Daí foi depois para Ceuta, onde esteve há algum tempo, e finalmente, já no reinado de Filipe II, foi trazido aqui para a grande igreja dos Jerónimos, e o seu túmulo, se é verdade o que dizem, é o que se encontra junto de nós. Se é verdade, porque a própria legenda que ele tem em latim diz: si vera es fama, se é certo o que dizem. Aliás, é uma curiosa legenda a que vale a pena prestar atenção. Na tradução feita por um poeta, Afonso Lopes Vieira, mas uma tradução muito aproximada, diz assim: se é verdade o que dizem, aqui jaz Sebastião, uma vida nas plagas da África ceifada. E não duvideis de que ele é vivo, não, porque quem morre assim tem a vida ilimitada. Reparem nesta forma manhosa e indireta de dizer: podem crer que ele não morreu, não, porque quem morre assim tem uma vida ilimitada. Bom, isto era uma resposta aos que andavam a dizer que Dom Sebastião não tinha morrido na batalha, estava vivo e não tardaria a chegar. Falava-se até numa grande manhã de nevoeiro, numa caravela que se via ao longe como uma nuvem, aproximava-se, e el Rei Dom Sebastião desembarcava gloriosamente à frente de um exército rutilante para impor o seu império de justiça e de grandeza para Portugal e para os portugueses.
É isso que se chama o sebastianismo. O sebastianismo tem servido de pretexto aos nossos literatos para toda a espécie de fantasias. Bom, o sebastianismo, no fundo, é o nome português do messianismo. Messianismo vem de Messias. Messias, isto tem a ver com esta ideia. Como sabem, a filosofia romântica diz-nos que nós nascemos todos livres e iguais. É até uma frase da Declaração Universal dos Direitos do Cidadão e do Homem. Os homens nascem livres e iguais. Claro, é uma liberdade jurídica, porque liberdade real não é. Nós não nascemos livres. Nós dependemos, por exemplo, para já, do cordão umbilical, depois do leite materno, depois do calor de um... Enfim, dependemos de... Não há criança nenhuma que entregue a si própria consiga sobreviver. O homem não nasce livre, nasce cativo. Cativo, mas com uma forte e invencível vocação de liberdade. E é essa vocação de liberdade que o faz sonhar no Messias libertador, alguém que virá tornar-nos plenamente livres. Livres quer dizer capitães das nossas próprias almas. Isso era o sebastianismo durou muito tempo, e quanto mais duro era o cativeiro, mais forte era a esperança na fé do rei perdido. Isso aconteceu durante o tempo dos Filipes, depois houve homens ilustres como o padre António Vieira, que foram sebastianistas. Depois, quando estiveram aqui os franceses, o povo de Lisboa ia para a Barra, a ver se já lá vinha a nau del rei Dom Sebastião. Bom, e ainda hoje, nos momentos difíceis, claro, já não se acredita bem no Dom Sebastião, mas há muita gente que espera uma solução miraculosa para os problemas que não é capaz de resolver. Eu acho que o sebastianismo acaba quando nós todos percebermos que cada um de nós é o Messias de si próprio e que se não nos salvarmos a nós mesmos, ninguém nos virá salvar.